Olá, Bezerra, bom dia. Bom dia, minha querida companheira e amiga, minha querida. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, é uma honra, né? Estamos em quarentena, mas academia pleno vapor. Parabéns a você, a Tereza e a todos que estão aí, né, Parabéns dedicando. a todos nós da academia que têm feito o possível para divulgar o nosso trabalho científico, né? E Graças a Deus. multiplicar todos esses conhecimentos com os nossos seguidores. É bom. Vamos iniciar, então, apresentando, primeiro de tudo, bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje com o professor Bezerra Leite, que todos, evidentemente, conhecem, seja pelos livros, pelos artigos que são publicados e que sempre nos dão uma diretriz na dúvida. Professor Bezerra Leite é mestre e doutor pela PUC de São Paulo, desembargador aposentado do TRT 17 e, na atualidade, advogado e consultor. Então, Bezerra, eu gostaria de dizer da nossa alegria de fazer essa live com você, num tema que é bastante desafiador. E consulto se você gostaria de fazer uma pequena introdução antes de começarmos ao nosso questionamento de algumas indagações formuladas. Bom, Ione, primeiramente eu gostaria de agradecer a você, ao seu convite carinhoso para estar presente nessa live, e agradecer a Tereza, agradecer ao nosso presidente, Alexandre Belmonte, né, pela academia, que tem dado todo o apoio a essa iniciativa, né, de todos os colegas. Parabenizar todos os confrades, todas as confreiras, pelo papel que a academia vem desempenhando num debate democrático, respeitoso, né, tudo no plano das ideias, querendo cada um ao seu modo, ao fim e ao cabo, independentemente de ideologias, de política, de visão de mundo, que todo mundo tem a sua, mas um caminho só, que é dar um norte interpretativo, que o direito é tão plural, nesses momentos realmente de crise difíceis, né, para a humanidade como um todo, em particular para o Brasil, pelo momento que a gente está passando. Né? E Então, especialmente nesse momento de pandemia jurídica, né? também muito bem lembrada, a pandemia nossa não é só da saúde, da economia, da jurídica também, pela quantidade enorme de legislação a respeito desse tema, né? Alguns países legislaram um pouco, mas resolveram mais o problema do que a gente, né? A gente tem visto na Europa, etc. E tal. Mas, de qualquer maneira, ontem mesmo eu tive uma live com o professor João Amado, né? Fizemos um Zoom específico, professor lá de Portugal, e fizemos um estudo comparativo entre Brasil e Portugal a respeito da Covid, né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, buscando orientações, comparações. Isso facilita, né, o entendimento, aproveitar as experiências. A sabedoria é exatamente isso, né? A Sem pessoa dúvida. inteligente aprende por si próprio. O sábio aprende com a experiência dos outros, né? A sabedoria, acho que é muito interessante isso, né? É a divisão das ideias, né? A multiplicação das ideias. Exatamente. O conhecimento é a única coisa que quanto mais a gente divide, mais a gente aumenta, né? Então isso nos dá a esperança de que poderemos realmente superar essa crise. A vantagem de tudo isso, se é que existe alguma vantagem, é o reconhecimento do direito do trabalho, do processo de trabalho, como mecanismos importantíssimos, né, para, vamos dizer assim, minimizar os impactos deletérios dessa pandemia que tem assustado a todo. O Brasil agora ocupa as primeiras colocações no número de mortalidades, né, dessa epidemia. Então o negócio é muito sério, né, Ione? Então a gente não pode brincar realmente e temos que dar a nossa contribuição para tentar, pelo menos do ponto de vista do subsistema do direito do trabalho e do processo de trabalho, a gente dá algumas orientações para facilitar e a ideia realmente é tentar pacificar ao máximo. A cultura é da cooperação, da solidariedade e da pacificação. Eu acho que nesse não é o tempo de acirrar o conflito.
O tempo é realmente da gente reconhecer a importância da pacificação, da negociação, enfim, de tentar minimizar mesmo os efeitos. Perfeito. Então, Bezerra, podemos começar com uma indagação que é um desafio. O artigo 190 do CPC, que trata da instrução probatória por meio de negócio processual. Seria aplicável esse dispositivo legal ao processo do trabalho? Minha querida, na verdade, assim, nós sabemos que o processo do trabalho hoje, pela ampliação da competência da Justiça do Trabalho, pela emenda 45, não é mais o processo do trabalho de outrora, que era praticamente utilizado para a solução de conflitos entre empregados e empregadores, ou seja, as ações oriundas da relação de emprego e, excepcionalmente, da relação de trabalho avulso e outros trabalhos cuja legislação já previa a competência da Justiça do Trabalho. O que a emenda 45 fez foi ampliar a competência da Justiça do Trabalho e, obviamente, isso, né, trouxe uma série de divisões de interpretação, de discussões a respeito da aplicação desse dispositivo constitucional. Há uma corrente ampliativa que sustenta que veio tudo vinculado ao trabalho e mais aquelas outras ações envolvendo o mundo do trabalho, como as ações anulatórias de débito fiscal, as ações sobre representação sindical, as ações, enfim, sobre várias questões que girariam em torno do mundo do trabalho. Essa posição, inclusive, foi defendida pela ANAMATRA durante algum tempo. Não sei até hoje qual é a posição da ANAMATRA, porque a gente já foi tentando, enfim, com o tempo houve várias jurisprudências no sentido. Inclusive, até os que defendiam a competência penal da Justiça do Trabalho nos crimes decorrentes da relação de trabalho. Mas a corrente restritiva era aquela que não mudou nada, continuou só a competência para ações oriundas da relação de emprego mesmo e, excepcionalmente, algumas ações cuja competência já fosse estabelecida pela lei para a Justiça do Trabalho. E no direito sempre tem aquela corrente eclética, a qual eu me filio, que sustenta que a Justiça do Trabalho teve ampliada a competência, mas não ao ponto de abranger a competência para as ações penais, por exemplo, nem as ações para a competência de servidor público estrito sensu, ou seja, aqueles servidores que têm uma relação estatutária com a administração. Tudo isso somado, eu diria o seguinte, é possível aplicar um negócio processual no processo de trabalho? Eu falo, em primeiro lugar, para as ações oriundas da relação de trabalho, que não sejam especificamente aquelas decorrentes das relações de emprego, me parece que não há como negar a aplicação, porque esse instituto, se tivesse lá na Justiça Comum, os juízes da Justiça Comum fariam o negócio processual, aceitariam tranquilamente lá na Justiça Comum. Já que vieram para a competência de trabalho, acho que não há como o juiz do trabalho alterar essa configuração só pelo fato de ter mudado a competência. Já que, como eu disse, a competência original da Justiça do Trabalho era apenas para dirimir conflitos entre empregados e empregadores, e, obviamente, haveria uma dificuldade em função da desigualdade econômica e social e jurídica também entre empregado e empregador na relação jurídica material e processual. Embora o processo do trabalho sempre tenha sido norteado pela conciliação. E os negócios processuais, a meu ver, constituem espécies do gênero conciliação. Eu uso o termo conciliação no sentido amplo, aí vem os acordos, as transações, né, e os negócios jurídicos processuais e extraprocessuais. Tudo isso somado, nas ações oriundas da relação trabalho lato sensu, é possível um negócio processual. A gente sabe que tem instrução normativa do TST que não recomenda esses negócios processuais. Mas eu digo, no meu modo de ver, nós temos que separar aí essas questões em primeiro lugar. Vou destacar essas ações oriundas da relação trabalho lato sensu. As ações oriundas da relação de emprego, me parece que, não obstante a resistência em função da indisponibilidade do direito material e as dificuldades que haveria de estabelecer negócios processuais em prejuízo, por exemplo, do trabalhador, em função do princípio da proteção, que, segundo Plá Rodrigues, a gente vai lá na doutrina clássica, fala que esses princípios do direito material são aplicados ao direito processual também,
Existe também essa discussão, né, Ione? A gente sabe dessa dificuldade. Sim. Aí, então, teremos, evidentemente, também três correntes. Aqueles que defendem que pode, os que defendem que não pode, e aqueles que vão ficar a meio termo, dependendo do tipo de direito processual que está em discussão, e não do direito material em si. E no direito material em si, nós temos os institutos da conciliação no direito material do trabalho e no direito processual também. Então, agora, também com ampliação também pela reforma trabalhista, dos acordos extrajudiciais, né, que o juiz poderá ou não homologar. Esse acordo extrajudiciais demonstra claramente que seria possível transacionar negócios processuais dentro desse acordo extrajudicial, pedir para o juiz homologar, por exemplo, distribuição do ônus da prova, ou questão de prazo, reduzir prazo, ou ampliar prazos, ou um acordo, ou enfim, uma série de institutos de direito processual que poderiam ser objeto de negociação extraprocessual, levando ao juiz para homologar, para ver se o juiz vai aceitar aquela regra de jogo na hora de apreciar o processo judicial em si. Seria, eu acho, possível isso aí. Mas a sua pergunta ela é instigante, porque ela tem várias alternativas para se... desdobramentos para se enfrentar, mas respondendo assim, mais objetivamente, eu acho que em tempos de pandemia, principalmente, onde há uma, vamos dizer assim, uma série de relativização de dogmas, de princípios, de valores, porque nós vamos ter colisão de direitos fundamentais, evidentemente, de um lado o direito de propriedade do empregador, que é um direito constitucionalmente reconhecido, do outro lado o direito ao trabalho, o direito à saúde, que são direitos constitucionais também fundamentais, reconhecidos aos trabalhadores. Nessa linha, eu acho que se o juiz tiver essa sensibilidade de demonstrar essa eventual colisão de direitos fundamentais, e no caso concreto, apontar para a forma de se resolver com colisão de direitos fundamentais trabalhando com proporcionalidade e razoabilidade. Se aquela medida ela é necessária, se ela é adequada e se há proporcionalidade em sentido estrito. Feita essa operação, que nem sempre é tarefa fácil para a gente identificar as premissas para depois adotar a conclusão que vai ser a mais, vamos dizer assim, razoavelmente aceita e que vai ser debatida, e evidentemente esse pluralismo exige esse debate. O mais desafiador é isso, é identificar a colisão dos direitos fundamentais, no caso concreto, no processo também. Por que eu estou falando isso? Porque o artigo 1º do Código de Processo Civil, ele revolucionou a interpretação e aplicação do direito no Brasil. Por isso que eu digo, esse dispositivo não é apenas um dispositivo já aplicável ao processo civil. É uma norma de introdução ao ordenamento jurídico brasileiro, esse artigo 1º do CPC. O que ele diz? O direito processual civil será disciplinado, disciplinado, ordenado e interpretado conforme os valores e as normas constitucionais, sabendo que normas constitucionais abrangem as normas de princípio e as normas de regras, ou seja, isso tudo traz uma série de transformações na forma de ver o negócio processual, falando especificamente desse instituto, dentro do processo do trabalho. Então, acho que realmente é uma tarefa desafiadora para todos nós, né? Olha bem, a quantidade de valores que temos em jogo, onde parece que o bem maior hoje está no seu pensamento entre saúde e economia, de um lado saúde, do outro lado economia, saúde, vida, do lado economia e propriedade, né? Aí nós vamos fazendo os outros subprincípios, os valores em colisão, e o juiz verificar no caso concreto. E evidentemente que isso aí vai ter que levar em conta a paridade de armas entre os sujeitos do processo, para dizer se trata de um microempresário, de um grande empresário, de um trabalhador menos esclarecido, ou um trabalhador mais esclarecido, vamos dizer assim. Temos esclarecido, por exemplo. Um grande executivo. Realmente, eu acho que isso tudo nós estamos sendo chamados realmente ao debate para trabalhar com a solidariedade no sentido macro, sem nos esquecermos dos princípios constitucionais, da dignidade humana, do valor social do trabalho, do valor social da livre iniciativa, do pluralismo político, da cidadania, da correção das desigualdades sociais,
da promoção do bem comum sem preconceito de raça, cor, sexo, idade ou qualquer outra forma de preconceito, da promoção do desenvolvimento nacional, que é muito mais do que crescimento econômico apenas, a questão do desenvolvimento socioambiental. Todos esses valores que estão na Constituição devem ser internalizados pelos juízes, pelos advogados, pelos membros do Ministério Público, na hora de se levar uma demanda ao judiciário. Então, eu acho que, diante dessa situação, acho que é possível, sim, aplicar o negócio processual, mesmo nas ações oriundas de relação de emprego, desde que o juiz se situe, ele mesmo se situe, o lugar de fala do juiz e o lugar de fala dos atores sociais envolvidos naquele conflito, para ele poder fundamentar e estabelecer realmente, para evitar o quê, Ione? Assim, para evitar o desmonte do próprio sistema de proteção aos trabalhadores e evitar o desmonte do sistema econômico de proteção também, porque não interessa se há emprego, é porque há empresas oferecendo emprego. Acho que a ideia toda é tentar salvar todos, ou pelo menos o dever de, quando há colisão, minimizar ao máximo as lesões ou macro-lesões ou micro-lesões aos direitos fundamentais das partes envolvidas. Então, dentro dessa coisa, não tem uma resposta pronta, mas eu diria que teríamos que fazer toda essa conjectura para analisar, no caso concreto, se é possível o negócio processual ou não. Ou o tipo de direito não é. Ficaríamos no plano da validade desse negócio jurídico. Sim, certamente. Da justiça e da validade. Eu acho que, na verdade, justiça, validade e eficácia do negócio jurídico. Sim. Justiça, validade e eficácia do negócio jurídico. Aí o juiz vai ter que, dentro desse caldo todo, trazer considerações para poder, inclusive, evitar de uma nova ação para anular aquele ato processual, ou de um recurso, estimular, né? Na verdade, tentar deixar as partes de tal modo que ambas fiquem, vamos dizer assim, numa situação de aceitação daquela posição adotada pelo juiz ao homologar a proposta de negócio social, proposta por uma ou por ambas as partes no processo. Bezerra, a sua exposição me fez pensar em dois aspectos, ou melhor, me fez lembrar duas situações. A primeira delas é que há poucos dias a Justiça Civil, numa ação proposta por motorista de Uber, acolheu o recurso e disse a competência da JT. Eu acho que isso só reforça a nossa ampliação de competência pela emenda 45, em que a justiça do trabalho, pelo menos essa é a minha visão, é a justiça de quem trabalha e não necessariamente daquele que mantém contrato de trabalho. A segunda colocação que eu gostaria justamente de te provocar é o seguinte: você falou em acordo extrajudicial. E nós temos acompanhado que há uma certa resistência no primeiro grau de jurisdição, e isso não é crítica em absoluto, de homologação integral da avença. Seja, vamos dizer, em casos já presumidamente em que há aquela manifestação de vontade do trabalhador hipersuficiente, mas há uma certa resistência. Eu, pelo menos, tenho acompanhado várias situações concretas nesse sentido. E daí eu indago, já que você é o professor, vamos dizer, de vanguarda de tudo que acontece no direito, em especial no processo do trabalho. Na sua opinião, o acordo celebrado por escritura pública supriria esse procedimento extrajudicial e a consequente homologação? Olha, Ione, essa é uma pergunta também desafiadora, né? Eu vou ser muito meu amigo, só está jogando pergunta que eu tenho que ficar conjecturando uma série de coisas. Mas isso eu adoro. Que todos, vamos dizer, fazem no momento em que tomam conhecimento de que há um projeto de lei que vai justamente
inserir a possibilidade de celebração de acordo por escritura pública, um ato em que se presume que não deva haver vício de vontade, porque o tabelião indagará aos acordantes a completa manifestação de vontade. Então, gostaria de te ouvir a esse respeito antes de voltarmos para o nosso tema central. Certo. De lege ferenda, me parece que hoje é possível o divórcio no cartório, ou seja, o divórcio por meio extrajudicial, por escritura pública. Sim. Só há uma restrição quando houver interesses de incapazes nesse divórcio. Daí precisa Aí tem que ter da justiça. O mesmo ocorre com os inventários, quando houverem herdeiros menores. Exatamente. Então, na verdade, nós temos aí que sopesar exatamente os direitos que estão em jogo. Na verdade, isso que eu estou dizendo. Se a legislação já estabelece, por exemplo, uma flexibilidade, inclusive para a instituição da arbitragem, para os trabalhadores que ganham o dobro do teto, acima do dobro do teto, e têm um curso superior, foi um critério eleito pelo legislador, o que a gente vai poder discutir ou não é se é constitucional ou inconstitucional essa regra que está na reforma trabalhista, por exemplo. Nós não podemos deixar de passar por esse crivo. E depois, se superar essa questão da constitucionalidade, me parece que não vai haver nenhum tipo de resistência, por exemplo, à celebração de acordos feitos por escritura pública. Evidentemente, isso vai ter, o Estado vai ter o ônus de dar uma expertise a esses servidores, entre aspas, dos cartórios, para eles entenderem o conflito trabalhista, fazer como o CNJ agora está fazendo cursos de mediação, etc. e tal, capacitá-los. E se a ideia for realmente desafogar o judiciário, porque realmente nós temos uma crise jurídica processual com mais de 100 milhões de processos em tramitação. Isso é ruim para toda a sociedade, né? Então, tudo isso somado, né, me parece que esse projeto, primeiro, passará pelo crivo da constitucionalidade, tendo em vista os direitos, muitos direitos indisponíveis, ou de indisponibilidade absoluta dos trabalhadores, né? Já que muitos deles estão na própria Constituição, direitos fundamentais, portanto. E aí nós temos que ter esse sopesamento para saber de como será esse projeto, de quais os direitos que serão objeto dessa escritura de acordo extrajudicial com escritura pública, enfim, estabelecer parâmetros e limitações para que também não haja, como eu disse, a desconstrução de um sistema, de um edifício jurídico voltado à proteção do mais fraco, do economicamente mais fraco. Claro. Se tiver todo esse cuidado, eu acho que eu não vejo como, né, nesse andar da história, né, da tendência do desenvolvimento das relações, de cada vez mais as pessoas terem acesso à informação, sobretudo o direito fundamental de comunicação social, de acesso à informação, com o fortalecimento do papel dos atores políticos e jurídicos importantes, como sindicatos, Ministério Público, Auditoria Fiscal, etc. Tudo isso funcionando, as instituições funcionando, eu acredito que a própria Justiça do Trabalho, ficando, por exemplo, no último espaço, né, que, no caso, ninguém pode afastar da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito, que é um direito fundamental também, a Justiça do Trabalho tem um papel importantíssimo, inclusive depois, para reconhecer a validade ou não desses instrumentos. Perfeito. Né? Acho que tem que pensar dessa maneira. Considerando a decisão do Supremo a respeito da Covid-19 como moléstia ocupacional ou não, qual é a sua visão a respeito dessa provável demonstração de nexo causal, Bezerra? Eu tenho uma posição que eu acho que poucas pessoas atentaram, nem o Supremo atentou para esse fato, que para mim é a condição primeira para a gente discutir. Eu entendo que o artigo 929 da medida provisória 927, o artigo 29 da medida provisória 927, que é o que trata do nexo causal e ônus da prova, na verdade, ali, é norma de direito processual. E norma de direito processual não pode ser estabelecida por medida provisória.
já que o artigo 62 da Constituição veda a edição de medidas provisórias que versem sobre direito processual civil e penal. E o próprio Supremo Tribunal Federal, interpretando esse dispositivo, falou, não, é qualquer processo, mesmo porque o próprio Código de Processo Civil é aplicável subsidiário e supletivamente ao processo do trabalho. Então, você não pode legislar sobre... E geralmente vai respingar, tudo que é nome de direito processual do trabalho, vai respingar no processo civil, por conta de lacuna e compatibilidade que nós exigimos para aplicar a norma do processo civil. Então, o Supremo, entendeu, eu acho acertadamente, firmou a jurisprudência, há precedente no Supremo dizendo que não pode medida provisória legislar sobre norma de processo do trabalho. E prova de doença ocupacional e nexo causal, isso se faz no plano do processo do trabalho, não é no plano extrajudicial, é no plano do processo do trabalho. Ou pelo menos, se não houver aceitação pacífica entre as partes, etc., o empregador não pagar, não reconhecer, isso vai tudo desaguar no processo de trabalho, como é a regra que a gente sabe, na experiência nossa, é o processo de trabalho. Superada, porque o Supremo não apreciou, vejam bem, nenhum ministro levantou essa questão da inconstitucionalidade por violação à própria artigo 62 da Constituição, que veda medida provisória sob norma de direito processual. Superada essa questão, que o Supremo, no voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, que invocou, inclusive, até aquela questão de responsabilidade objetiva, sim, no sentido que o artigo 927, parágrafo 1, foi recepcionado pela Constituição, não atrita com a responsabilidade subjetiva prevista no artigo 7º da Constituição. O Supremo entende que a teoria do risco criado, enfim, do risco acentuado, enfim, pode implicar a responsabilidade objetiva do empregador. E me parece que o Supremo não disse, ó, Covid é doença ocupacional, não. O Supremo não falou isso, não. O Supremo suspendeu a eficácia e, obviamente, que com a suspensão da eficácia, nós vamos ter as regras lá da Lei 8.213, que trata do nexo causal, né, normas técnicas de nexo epidemiológico, enfim, nesse caso aí. Então, acho que vai ser um caso concreto, né? Assim, um enfermeiro no hospital, eu diria que há uma presunção de que, né, uma presunção juristanto, evidentemente, o ônus do empregador vai ser, não, ele estava, na verdade, trabalhando em casa, ele estava fazendo teleatendimento, ele não estava no hospital. O empregador vai ter que ter esse ônus de provar que ele não estava trabalhando no hospital ou na unidade de saúde. Né? Mas, fora essa hipótese, eu acho que a tendência da jurisprudência vai ter que analisar cada caso, né? Não só o enfermeiro no hospital, mas o porteiro que trabalha no hospital, o motoboy que faz entrega de medicamentos para doente, vai entregar medicamento para uma pessoa que está... Por exemplo, o caixa do supermercado, o repositor de mercadorias. Veja, há quem diga, inclusive, e eu gostaria de te ouvir nesse sentido, porque você é muito minucioso nas suas análises, de que, bastando a demonstração de que o empregador, no seu estabelecimento, considerado essencial e, portanto, apto a funcionar, não tomou medidas de prevenção para proteger aquele trabalhador, automaticamente já estaria, vamos dizer, incidindo a sua responsabilidade pelo afastamento acidentário desse trabalhador. Queria te ouvir a respeito. O problema todo segundo aquela decisão, o precedente lá do Supremo, citado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes no julgamento das ações contra a medida provisória 927, ele diz o seguinte, a responsabilidade objetiva decorre da atividade econômica do empregador e eu acrescento da atividade laboral do trabalhador também. Às vezes você trabalha numa atividade, por exemplo, que aparentemente não tenha risco, atividade econômica, mas o trabalhador que laborar naquela atividade, ele pode estar em risco. Imagina uma serraria. Em princípio, não é atividade de risco. Mas a atividade do trabalhador, a manusear a motosserra, por exemplo, passa a ser atividade laboral de risco. Nesse caso, a responsabilidade seria objetiva no meu modo de ver. O que leva em conta o risco aí é a possibilidade de aquela atividade trazer acidentes ou doenças para o trabalhador. Então, nesses casos, me parece que a tendência, né, da jurisprudência, inclusive, é sopesar exatamente essa situação concreta, né? Se é possível ou não que aquela atividade laboral ou econômica implique
risco acentuado para a sadia qualidade de vida do trabalhador. É isso que vai levar em consideração, né? Então, feito isso, acho que me dê o caso concreto que eu vou te trabalhar com essa teoria, porque a nossa função é essa, né? Pegar, ter uma abstração teórica e vamos ver o caso concreto para ver se dá certo. Adotar o método dedutivo e depois vamos adotar o método indutivo. Vamos pegar do caso concreto e levar para a teoria geral e ver se dá certo também. É um trabalho de formiguinha, né? Fazer isso o tempo todo. E agora com as novas técnicas de interpretação constitucional, né? Perfeito. Que é isso que a gente fala, a efetividade das normas constitucionais, princípio da ponderação, da razoabilidade, tudo que a gente tem que fazer. Infelizmente, ou felizmente, eu acho que é felizmente, dá mais trabalho, mas te dá uma segurança para buscar muito mais justeza e justiça na decisão do caso concreto. Porque a gente sabe que, adotar fórmulas muito abstratas, você pode perpetrar injustiça no caso concreto. Sem dúvida. Bezerra, uma outra colocação. Acordo homologado na Justiça do Trabalho com prestações vincendas que estão se projetando neste período de pandemia. E nós sabemos que há muitas empresas em dificuldade por falta da possibilidade de manutenção das suas atividades, mas também há aqueles que se aproveitam dessa situação para requerer a suspensão desses pagamentos. Então, eu gostaria da sua apreciação nesse sentido, porque seria o caso de se repactuar essa avença, seria o caso de uma nova negociação, e aí nós estaríamos utilizando a novação do direito civil. Enfim, esse é um assunto concreto que praticamente todas as semanas a gente vê alguém se manifestando a respeito. Alguns favoravelmente, outros contra, mais ou menos no seguinte sentido. O direito do devedor não pode estar acima do direito do credor daquela obrigação. Aliás, está no CPC isso, né? De que a execução se fará em benefício? Favor em benefício do credor pelo meio menos oneroso do devedor. Então, consideradas todas essas alternativas, eu gostaria de te ouvir a respeito. E tenho certeza que vai ser vamos dizer, algo que os nossos seguidores estão muito curiosos para te ouvir também. Muito obrigado, Ione. É muita responsabilidade nossa, né, quando a gente assume o papel de escritor, de autor, porque a gente acaba, querendo ou não, influenciando as pessoas. Isso me dá muita responsabilidade, me dá um gelado na barriga, né, na hora que eu vou responder, por conta do que a gente escreve, dos professores que adotam nossos livros e tudo, então a gente tem que ter essa responsabilidade muito grande, né? E, sobretudo, o dever de coerência e o dever também de, quando modificar, esclarecer, olha, eu estou mudando meu entendimento porque é da natureza humana a gente mudar e também, né, sempre tendo vamos dizer assim, uma atitude de sinceridade, né, de boa fé nas suas colocações. E te agradeço por essa pergunta, porque alguns colegas magistrados têm me perguntado a respeito disso, colegas muito queridos, e me parece também que nós estamos diante de uma situação em que o artigo 1º do Código de Processo Civil nos orienta. O processo tem que ser disciplinado, ordenado e interpretado conforme os valores e as normas constitucionais. Normas princípio, normas regras. Então, aqui nós temos que identificar a colisão de direitos fundamentais no caso concreto para poder resolver isso. A situação é concreta, não tem como ter uma regra, uma súmula, uma tese. Não. O caso é concreto. E por que eu digo isso? Porque, de um lado, nós temos a coisa julgada, que é direito fundamental também, o direito é uma garantia constitucional fundamental para os sujeitos do processo que celebraram aquele acordo ou que tem aquela sentença transitada no julgado.
é coisa-julgado. E aí nós temos, me parece que esse é o primeiro dado. Temos a coisa julgada, temos que respeitá-la. Coisa julgada é a garantia do Estado Democrático de Direito no processo, que é o ato mais importante do processo, é a coisa julgada. Não é a sentença, não é a acordo, é a coisa julgada, ou seja, a qualidade desses atos anteriores. Por isso que eu digo que a coisa julgada é a qualidade inerente aos atos decisórios mais importantes do processo. Uhum. E com isso nós temos a coisa julgada. Se nós reconhecemos que há a coisa julgada, é possível relativizar essa coisa julgada? Porque o acordo homologado, nós sabemos que há uma discussão no processo civil, seria jurisdição voluntária ou não, mas nós pacificamos o entendimento no processo de trabalho de que produz o mesmo efeito da coisa julgada material. Tanto é que só por ação rescisória que poderá ser rescindido. Agora, com essa nova tendência, né, do processo, né, trabalhar com valores, normas constitucionais, será que é possível o juiz identificar, num caso concreto, a possibilidade de relativização da coisa julgada, sem necessidade do manejo da ação rescisória, enfim? Eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. E eu acho que, nesse caso, essa relativização da coisa julgada, né, à luz daquela teoria do rebus sic stantibus, né, a teoria da imprevisão, né, na boa-fé, na cooperação, na situação de, como eu disse, de direitos fundamentais em colisão, se essa empresa, ela, com esse dinheiro que ela está pagando, ela vai comprometer outros empregos que ela tem, outros empregados, outras famílias, enfim. Tudo isso vai ter que ser sopesado, muito bem sopesado pelo juiz, no caso concreto. Acima de tudo, sinceridade e boa-fé das partes. Quer dizer, se o empregador está cumprindo um acordo em parcelas, por exemplo, e esse empregador vem a juízo e pede, faz uma simples petição ao juiz e fala assim: eu não tenho condições, se eu pagar essa parcela, eu vou também, o ato vai trazer desemprego de 20 empregados, 20 empregadas, 20 famílias vão sofrer, e esse negócio todo. Trazer prova disso. E quem faz esse pedido tem que trazer a prova concreta, né, uma prova que não traga nenhuma dúvida de razoabilidade no juiz. E o juiz, diante desse caso concreto, eu acho que o ideal seria, à luz do contraditório, abrir vista à outra parte para se manifestar. Até mesmo para o juiz verificar a sinceridade, a boa-fé também da outra parte. Óbvio que a outra parte também está na situação, às vezes, de calamidade institucional, de insolvência civil, né? Porque não conseguiu outro emprego, está recebendo aquela parcela, é aquela parcela que o mantém a sua família. O juiz vai ter que analisar tudo, o porte econômico da empresa, a situação concreta do trabalhador, ver se vai ser possível. Ele vai ter que ir lá no direito material, ou seja, buscar valores e normas constitucionais para sopesar, fazer, como eu disse, aquela operação. Essa medida, esse parcelamento, ou essa suspensão da execução, enfim, ou o ato requerido pela parte, é necessário, realmente, ele vai ver se é necessário, se aquela empresa está realmente quebrando, se está em compromisso a vida, a saúde ou a qualidade de vida, enfim, a segurança dos outros empregados dessa mesma empresa, se ela realmente tem outras condições, se essa empresa, por exemplo, obteve linha de crédito junto da medida provisória 944, se essa empresa, enfim, ela está adotando um perfil exatamente concreto de tentar minimizar o efeito possível, ou seja, se ela está atuando na busca da preservação do emprego, da preservação da renda dos seus trabalhadores nesse momento de epidemia, cumprindo, inclusive, os valores que as próprias medidas provisórias 927 e 936 dizem. A finalidade dos programas do governo são preservar o emprego e a renda. Se a empresa tiver como provar que ela está fazendo esse papel, eu não vejo como o juiz deixar de homologar, mesmo porque se a argumentação da outra parte, por exemplo, não for vinculada à sua própria subsistência e da sua família, por exemplo, se a outra parte fala, não, eu não tenho outra renda, e a outra parte também vai ter que trazer comprovação. Por exemplo, o juiz pode exigir que ela exiba a sua carteira de trabalho para ver se houve outro emprego, saber se ela está recolhendo para o INSS como um trabalhador autônomo, se ela tiver outra renda, se a parte credora tiver outra renda, o juiz vai ficar muito mais tranquilo. Por exemplo, se tiver renda familiar, se está recebendo algum outro benefício, enfim, para que também não haja aquele problema, né? Não adianta cobrir a cabeça e deixar os pés de fora, ou cobrir os pés e deixar a cabeça de fora. É uma situação muito concreta,
E eu digo assim que o juiz tem que ter esse cuidado muito grande, porque às vezes, em nome de requerimento, como você disse, algumas empresas mais espertinhas, querendo ter um lucro mais fácil, ou se há realmente sinceridade naquela empresa, independente de ser grande, pequena ou microempresa, se ela está realmente passando por necessidades e está em jogo o emprego de outras pessoas também. Então, é uma atividade que vai demandar uma atuação do juiz, que eu diria assim, até mesmo muito proativa, para ele buscar ele mesmo e buscar canais, provas, buscar nos sites, ver como é que está aquela empresa, se aquela empresa conseguiu transformar a atividade presencial em delivery, por exemplo, e, portanto, ela está tendo alguma renda, ou se se trata de uma academia de ginástica, por exemplo, que parou tudo, não tem nem condições, ou algumas academias de ginástica estão alugando aparelho. Eu mesmo aluguei uma bicicleta ergométrica, ou seja, aquela empresa está tendo uma rendinha, aquela empresa está tendo uma renda. Ela não perdeu tudo, não paralisou tudo. Então, tudo isso a gente tem que sopesar no caso concreto. É atividade difícil, é. Eu não recrimino a priori nenhuma decisão judicial. A única preocupação minha é que essas decisões sejam muito bem fundamentadas no caso concreto, porque não dá para criar precedentes para isso. Não há para como criar, eu acho que não dá, porque a análise é muito casuística. Não dá para uniformizar, porque nós não estamos em matéria de direito, nós estamos em questões fáticas, em matérias fáticas, de mudança de situação econômica e financeira de quem dá e de quem recebe. E temos assistido a um sem número de impetrações de segurança, justamente por conta desse conflito de direitos concretos. Você tem a obrigação de pagar, eu tenho o direito de receber. Nessa colocação, te parece razoável ao magistrado de primeiro grau propor às partes a revisão daquelas parcelas e, vamos dizer, dar um início de negociação, talvez para uma repactuação das parcelas ajustadas? Olha, me parece que o juiz de ofício não deva fazer isso. Não, depois de ouvir a parte favorecida pelo depois de ouvir. Ok. Se o juiz tomou a primeira providência, é abrir o contraditório. Sim. Não indeferir de tudo. A não ser se for um fato público e notório, porque esse é um outro desafio. A medida provisória 927 diz que o estado de calamidade implica força maior para fins trabalhistas. Eu digo, força maior para fins de direito material, porque, como eu disse, para fim de direito processual não pode medida provisória dispor. Então não poderia a medida provisória relativizar a coisa julgada, por exemplo, que é a matéria processual. Né? Então esse que é o problema. Aí, em matéria de direito processual, me parece que o juiz ele não pode, ele mesmo, né? A primeira coisa que ele tem que fazer é dar efetividade à decisão que ele proferiu. Esse é o primeiro dever dele. Né? Doa quem doer. Porque a coisa julgada, como eu disse, é a manifestação do Estado Democrático de Direito, as regras do jogo foram cumpridas. Exatamente. É decisão irrecorrível, impugnável, etc. e tal, salvo nessas situações especiais. Então, depois, se ele abriu, realmente viu que haveria, porque ele pode indeferir de plano o pedido, como for, por exemplo, um caso notório, um supermercado, que ele abre lá o jornal, está vendo aquele supermercado lucrando, as pessoas comprando, e o próprio IBGE divulgou, os supermercados aumentaram em 15% a média no Brasil com a crise. Eles tiveram um faturamento aumentado em relação ao período de janeiro ou fevereiro, por exemplo. Tiveram um período de 15%, isso é estatística do IBGE, né, que é insuspeita, essa pesquisa me parece. Claro. Então, nesse caso concreto, eu indefiro de plano os seus requerimentos. Né? Agora, se ele verificar que não, a atividade do empregador, né, executado no caso, é uma atividade realmente que trouxe problemas, desafio, houve paralisação, eu acho que ele abre o contraditório, e ao abrir o contraditório ele vai ver também quais são as ponderações da outra parte, etc. Eu acho que esse é o desafio do juiz. E aí fundamentar, muito bem fundamentada a decisão no caso concreto, verificando. Em primeiro lugar, eu acho que o juiz não pode, num passo de mágica, fazer desaparecer a dívida. Sim. Eu acho que o que o juiz vai ter para poder respeitar a coisa julgada, né, é aumentar o prazo do pagamento.
Só isso. Caso, Não vai por poder. exemplo, numa situação concreta em que ambas as partes entrem com uma petição conjunta pedindo a repactuação daquela obrigação, vamos dizer, existem 5 parcelas vincendas e eles transformam essas 5 parcelas em 8 ou 10 em valores readequados e concordes a ambas as partes. Como o magistrado deveria de receber esse pedido conjunto das partes? Olha, aí nesse caso, as próprias partes estão de acordo com a relativização da conjugada, já que o processo de trabalho permite o acordo em qualquer fase do processo, inclusive depois do trânsito em julgado. Aí me parece o juiz só se ele suspeitar de alguma fraude, alguma coisa nesse sentido, um ato simulado, né? E aí ele vai ter que fundamentar, enfim, mas E a ele princípio, daria senhor. uma nova homologação a essa repactuação. Sim, eu acho que sim. Acho que sim, que no caso concreto, se houve a concordância do próprio trabalhador, né, o empregado e o empregador estão de acordo nisso aí, eu acho que nesse tempo de pandemia o juiz poderia realmente homologar essa nova repactuação. E com toda com aquela ponderação que eu disse, né? Ver se está sendo respeitado o mínimo existencial daquele trabalhador, né, também, né? Vamos dizer, que repactuação é essa que o empregador vai ficar sem nada, ele vai morrer de fome, ele não tem outra renda, enfim. Claro. A responsabilidade é muito grande do juiz nesse caso, né? Ele pode estar levando uma pessoa à indigência absoluta, né? Então, temos que ter todas essas indagações em face do número acentuado de indagações que nós recebemos agora durante o nosso bate-papo. Então, acredito que tenhamos quase que esgotado as indagações dos nossos seguidores. Bezerra, para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu ontem na live com o nosso colega Jordani, do TRT15, eu gostaria de te deixar os últimos minutinhos para as suas considerações finais, agradecendo desde já a sua participação e esperando que você possa voltar ao nosso café da manhã em outra oportunidade. Vamos esperar ver o que acontece processualmente aí nas próximas semanas, no próximo mês, e verificar da sua disponibilidade de estar conosco em uma outra ocasião para discussão desses temas tão relevantes para os operadores do direito e do processo do trabalho. Minha querida confreira e amiga Ione, olha, é uma alegria muito grande estar aqui com você, com os nossos seguidores, nossos amigos e amigas da academia, agradecendo a você, agradecendo o nosso presidente Alexandre Belmonte, nosso ministro querido, agradecendo todas as perguntas que foram feitas, as manifestações de todos os nossos seguidores aqui, com muito carinho. É um tempo difícil, eu sempre tenho ressaltado que nesse momento não é hora da gente ficar com nossas, vamos dizer, idiosincrasias, as nossas ideologias, nossas visões de mundo, as nossas visões ou opções políticas, que isso é da natureza humana. Eu acho que nós temos que dar as mãos nesse momento muito sério da humanidade. Está em causa aqui, não é apenas o direito do trabalho, o processo de trabalho, a justiça do trabalho, não. Está em causa aqui o futuro da humanidade. Isso deixou essa pandemia, me parece que abalou todas as estruturas em todos os cantos do planeta, né? Em todas as relações. Isso está em repercussões não só do direito do trabalho, direito de família, direito de locação, direito do consumo, todos os direitos sofreram com isso aí, né? E o direito do trabalho, aí que está a grande esperança minha. Eu acredito que nós vamos superar isso. O direito do trabalho, eu estava falando até com o confrade Pamplona, numa live que a gente vê, realmente o direito do trabalho não está renascendo da cinza, não. Ele apenas era um gigante e estava adormecido por conta das reformas, dos ataques, por exemplo, da extinção do Ministério do Trabalho, um importante órgão de inspeção e fiscalização reconhecido em nível mundial. Nos Estados Unidos, o Departamento de
de fiscalização do trabalho é muito forte, por isso que eles têm menos demandas judiciais, porque a atuação do Estado é muito forte na preservação. Por exemplo, acidente do trabalho nos Estados Unidos é bem menor do que no Brasil, embora a população seja de 200 maior do que a do Brasil, bem maior a população. Mas há fiscalização efetiva, né, nesse ponto aí. Então, realmente a gente vive um tempo em que, por exemplo, o velho continente, a Europa, tem demonstrado que, acima de tudo, trabalhar com solidariedade requer uma postura de aceitação daqueles que pensam contrário a você e buscar, por essas questões sensíveis, buscarmos harmonizar algo que parecia totalmente impossível de acontecer há um tempo atrás, pelo conflito natural entre o capital e o trabalho, as visões, etc. Hoje nós temos que aproximar e valorizar os atores sociais. Valorizar hoje, mais do que nunca, o papel dos sindicatos, educativo, o trabalho de educar os trabalhadores, essa atividade educativa dentro dos sindicatos, dentro das associações, dentro, enfim, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, juntar forças e verificarmos que realmente, às vezes, como diz o professor Boaventura de Souza Santos, às vezes um simples conflito de rescisão de contrato de trabalho pode implicar outros conflitos de divórcio, de desavença entre pais e filhos, outros problemas de vizinhança, outros problemas de, enfim, uma ação de despejo. Às vezes uma rescisão contratual tem um despejo por trás daquilo, tem um divórcio, uma separação, tem uma série de conflitos, chamado consequencialismo jurídico, que requer, acima de tudo, essa humildade intelectual de saber que nós somos muito frágeis para oferecer todas as respostas. Eu diria, nós estamos vivendo um tempo de perguntas fortes e respostas fracas. As perguntas são muito fortes e as respostas são muito fracas. E como a gente tem essa humildade de reconhecer que as nossas respostas são fracas, a gente tem que procurar, de uma maneira ou de outra, buscar outros saberes, outros conhecimentos. E quando eu falo saberes, não estou falando só em conhecimento científico. Claro. É ouvir, às vezes, um trabalhador, por mais humilde que ele seja, uma palavra dele modifica toda a sua visão de mundo, naquele caso, da sua concepção, etc. Né? Então, acho que isso é muito importante. Por exemplo, nesses acordos extrajudiciais, a marcação de audiência, ouvir a sinceridade das partes, ouvir olho no olho, sentir as pessoas. Acho que mais do que nunca a sentença passa a ter realmente ato de sentimento, né? Um sentimento de solidariedade, de amor ao próximo, do bem para a humanidade, né? Eu sempre falo isso, a gente tentar, de uma maneira ou de outra, tentar superar esses entraves radicais que o capitalismo e o socialismo, o comunismo trouxeram para a humanidade. Chegamos a ter uma guerra fria com duas ideologias totalmente contrárias, colocando em risco a própria sobrevivência da humanidade. Nós temos que superar isso, né? Eu sempre te digo isso, pegar as coisas boas, por exemplo, é possível isso, a gente vê no norte europeu, nos países escandinavos, que tentaram superar isso, criando realmente um estado de bem-estar social, onde a desigualdade social profunda praticamente não existe, consequentemente, se você tem menos violência, e eles adotam o modelo capitalista, de livre iniciativa, de liberdade de propriedade, né? Eu estava conversando com o professor João Amado ontem, Portugal mesmo, a saúde é pública, isso talvez porque Portugal, com 10 milhões de habitantes, não tenha tanto problema quanto os outros países que não adotaram esse sistema de saúde pública. O Brasil adotou um sistema de saúde pública, acho que é a nossa sorte ainda, porque as pessoas menos afortunadas, né, os mais pobres, têm acesso, pelo menos, bem ou mal, têm acesso. E o que a gente vê, por exemplo, o modelo norte-americano, estadunidense especificamente, está morrendo mais gente, porque lá, se você não tiver um seguro de saúde, você vai morrer mesmo e ninguém vai te dar assistência, não há preocupação com isso. Ou seja, então a gente vê que nós estamos vivendo um tempo de valorizar cada vez mais o solidarismo social, a importância do Estado é importante, o Estado tem que ser um Estado que tenha poder, não um Estado tirânico, não um Estado arbitrário, mas um Estado que venha realmente para ser um facilitador dos direitos fundamentais, né, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, trabalhar com esse binômio o tempo todo, e nós vamos superar isso, não tem dúvida. O direito do trabalho, a nossa academia está de parabéns, que ela tem dado essa oportunidade a todos os acadêmicos para se manifestarem livremente, isso é democracia mesmo, sem democracia não há direitos fundamentais. Eu acho que realmente os ministros Alexandre, né, os presidentes, têm estimulado esse tipo de debate,
Então, eu estou muito feliz, por incrível que pareça, né? Onde estamos todos nós afunilados, né? Reclusos, mas estamos felizes pela nossa contribuição, por mais humilde que ela seja, ela pode trazer algum alento, pode trazer alguma esperança. Eu acredito que nós vamos superar e vamos sair muito mais fortalecidos, porque é um ramo do direito que tem demonstrado a sua importância para a sociedade, e é nesse momento de crise que realmente o direito do trabalho, o processo de trabalho, a justiça do trabalho, a advocacia trabalhista, enfim, os sindicatos, é que eles vão ter que realmente assumir um papel de salvaguarda desse sistema de proteção às pessoas economicamente mais frágeis e respeitando, evidentemente, o direito de liberdade de livre iniciativa, o direito de propriedade, enfim. É trabalhar nessa zona realmente de equilíbrio, né? Então, eu estou muito feliz, eu agradeço muito a você, a Tereza, que está coordenando também, de você, Tereza, nesse projeto de live. Eu vejo o cansaço de vocês, físico, porque não é fácil, todos os dias, às 8 horas, no café da manhã, vocês sempre dispostos, eu quero te parabenizar. Você, com toda essa sua leveza, esse carinho de falar com a gente, esse seu jeito meigo de falar, deixa a gente muito à vontade. Então, eu sou seu fã, viu, Ione? Assim, eu te admiro muito. Muito obrigada. Viu? Quero, em primeiro lugar, e em nome da academia, agradecer a mensagem de coragem, de fé, de esperança no futuro que você nos passou, e aos nossos seguidores, agradecer uma vez mais a tua participação e, com isso, desejar um bom dia e um bom feriado para nós paulistas, né? Vários dos nossos seguidores acordaram cedo no feriado justamente para nos ouvir, e deixar registrado o nosso agradecimento, a nossa admiração pelas tuas brilhantes ideias e considerações. Bom dia a todos e muito obrigada, Bezerra. Grande beijo. Eu agradeço muito. Um grande beijo também. Fique com Deus. Um bom feriado para vocês aí, nossa querida terra de São Paulo. Para todos nós. Um abraço a nós todos, com todos que nos ouviram. Fiquem com Deus. Até. Vai tudo certo, vai dar tudo certo. Até logo.